A reportagem da Rádio Clube conversa hoje sobre o Janeiro Roxo, campanha voltada para falar sobre a hanseníase. Nossa reportagem entrou em contato com o médico dermatologista Dr. Cícero Zolli, que conta mais informações sobre esta campanha do Janeiro Roxo e também traz mais detalhes sobre a doença, a hanseníase. Os detalhes você confere agora na nossa reportagem. Doutor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui para a Rádio Clube. Conta para a gente o que é a campanha do Janeiro Roxo, né? O que ela vem informar sobre a hanseníase. Bom dia. O Janeiro Roxo é uma época em que a gente se concentra em divulgar sobre a hanseníase. Hanseníase era a antiga lepra, em que é uma doença de interesse público por ser contagiosa e porque, se não devidamente tratada, pode levar a algumas sequelas, algumas cicatrizes, como feridas, ferimento, cegueira. Então, é uma doença de interesse público, de interesse da Sociedade de Dermatologia, e também é uma doença que carrega um estigma muito forte e que a gente precisa, de todas as maneiras, acabar com isso. E esses dezembro, janeiro roxo, é importante para que a imprensa toda se una e divulgue essa doença com o intuito de se fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível, diminuir um pouco o estigma e aumentar o conhecimento. Então, essa doença ela se manifesta basicamente com a perda de sensibilidade. A pessoa que fica doente, ela perde a sensação do que é quente e do que é frio. E se não devidamente tratado, essa sensibilidade vai piorando e, por não sentir quente, frio, dor, ela não cuida das feridas e essa ferida aumenta. Então, o que a gente chama atenção, toda pessoa que tem uma perda de sensibilidade na mão, no pé, no tronco, em qualquer parte do corpo, a pessoa deixa de sentir o que é quente e o que é frio, deve procurar orientação médica. E, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento é feito nos postos de saúde, a custo zero. Então, é uma doença que, infelizmente, pelo falta de conhecimento, ainda existe no nosso meio. E só com a divulgação, orientação, que a gente vai acabar com ela. Como que é a forma de transmissão da hanseníase? A gente pode pegar a hanseníase de um paciente que não esteja sob tratamento. Mas é bom que se diga que existem 4 formas da doença. E dessas 4 formas, apenas uma é contagiosa. As outras 3 nunca vão ser contagiosas. Então, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente, a gente sempre também examina os contatos que moram no mesmo domicílio, para tentar procurar o foco, o ponto de partida onde houve essa contaminação. Então, é possível que a gente pegue a doença de algum paciente que não esteja sob tratamento. Mas, uma vez iniciado o tratamento e que o paciente tem essa forma contagiosa, com 10 dias já não existe mais essa contagiosidade. Quer dizer, a gente cessa o processo de contágio. Então, é uma doença que, se a gente divulgar, se as pessoas se autoavaliarem e a gente conseguir fazer o diagnóstico o mais precoce possível, um dia a gente acaba com ela no nosso meio. O senhor falava sobre a perca de sensibilidade no corpo, em partes do corpo, que seria um sinal claro da hanseníase. Mas as feridas no corpo, algumas manchas, também são sinais claros? Sim, mas aí já são sinais secundários. Mas a primeira alteração que é possível que o paciente deve procurar orientação médica é a perda de sensibilidade. Se ele não procurar nesse momento, com o passar dos dias, dos meses, pode sim aparecer mancha branca, mancha vermelha, pode diminuir o pelo, pode diminuir a sudorese e pode aparecer ferimentos, mas são sinais que geralmente vêm secundariamente e com o tempo. A primeira sensação, o primeiro sinal é a perda da sensação de quente e frio. E é bom que se diga que essa sensação de quente e frio, essa dormência, ela não é aquela que de manhã está, de tarde não está. Ela é constante, fixa e progressiva. Aquela dormência que às vezes você está dormindo em cima de um braço, o movimento, e ela some, não é hanseníase. Hanseníase é uma dormência constante e progressiva. Se você não tratar, ela vai aumentando de tamanho e de pior.
É uma doença negligenciada? 100%. Toda doença infecto-contagiosa é negligenciada em todos os sentidos. É negligenciado nas escolas médicas, que não ensinam isso devidamente. É negligenciado no serviço público, porque não investe o que devia investir. É negligenciado na parte dos pacientes, porque por falta de educação não procura o médico na hora correta. É negligenciado, às vezes, por próprio médico, que não lembra da doença e passa desapercebido por um sinal. Então, é uma doença que a gente precisa, sim, da imprensa, dos cuidados, da orientação, primeiro, para dizer que ainda existe essa doença no nosso meio. E, segundo, chamar a atenção de toda a comunidade, profissional, paciente, imprensa, que alerta isso, que a gente fica antenado com isso e faça o diagnóstico na hora certa. Que o paciente procure o médico quando sente alguma coisa, que o médico lembre da doença naquele momento, e aí a gente consegue fechar o ciclo e acabar com a nossa contagiosidade do nosso meio. Doutor, no seu dia a dia ainda é observado uma grande incidência de casos? Sim, ainda tem. No nosso meio aqui, em Minas, Patos de Minas, a gente está dentro da média, mas nas cidades vizinhas, no norte de Minas, norte do país, o Brasil é o segundo maior em número de pacientes do mundo, só perde para a Índia. Então, é uma doença que ainda é muito prevalente, muito acontece quase que toda semana, então é uma presença constante no nosso meio. Quero agradecer aqui ao dermatologista, o Dr. Cícero Zolli, contando essas informações importantíssimas sobre a campanha do Janeiro Roxo, que fala sobre a hanseníase. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.